ali sendo rainha, Mardoqueu, seu tio, foi para a porta do palácio chorar. Se vestiu de pano de saco e cinza e ficou na porta do palácio, chorando e clamando. E Esther, ouvindo o clamor do seu tio, pediu aos sucessores para ir até eles, né? E quando chegou, né? E o seu tio mencionou. E a Esther soube o que estava acontecendo, né? Que tinha um decreto de morte para o seu povo. Então Esther ficou, claro que se atribulou. Mas uma coisa que me chama a atenção em Esther é a sua coragem, a sua fé, né? E ela agiu, né? Não só orou, ela disse ao seu tio que iria levantar 3 dias de jejum. Por essa causa, Esther se colocou de joelho e foi clamar. E ela disse para o seu tio: eu vou me colocar de jejum na presença de Deus, em jejum, em oração, para que ele revogue essa situação. E Esther anunciou a quem trabalhava com ela para que junto com ela fosse orar e jejumar por essa causa. E Esther passou um dia e uma noite, 3 dias e 3 noites, sem comer e sem beber. Bebida alguma ela comeu, nada ela comeu. E foi orar, né? Então Esther ficou em oração. E o seu tio também. Mordecai também ficou em oração, né? Ficou chorando, lamentando uma situação. Por quê? Porque Amã tinha decretado essa morte para o seu povo. Aí Esther, ela poderia até ter cruzado os braços, mas o seu tio disse: ei, Esther, tu lembra que Deus te colocou aí para que tu reagisse a essa situação. O que eu quero dizer para isso? O que eu quero dizer com isso? Tem situações que a gente tem que reagir. Quando a gente percebe que tem um decreto maligno para as nossas vidas, a gente não pode cruzar os braços. A gente tem que reagir. E reagir como? Reagir com fé. Reagir com oração. Reagir na intercessão. Em lembrar que aquilo que foge do nosso controle está no controle de Deus. Em saber que nós servimos ao Rei. Nós temos intimidade com o Rei. Esther, ela tinha intimidade com o Rei. Ela estava na presença do Rei. E ela decidiu clamar. Ou seja, mesmo sabendo que ela poderia até perder sua vida. Por quê? Porque depois de alguns dias, depois de um mês, o rei não procurava Esther. Mesmo sendo a sua esposa, ele não procurava Esther. E existe um decreto do rei que as suas mulheres não poderiam visitar o rei se não fosse chamada. Se não fosse chamada, tinham que morria, né? O rei tinha um bastão lá, né? Não chama bastão, chama cetro. Aqui. No versículo 11 fala cetro. Obrigada, irmão. E ele tinha ali aquele cetro. Se as pessoas que chegassem até ele, sem ele chamar, se ele colocasse aquele cetro ali, morria. E Esther, depois que ela se preparou, com jejum, com oração, ela foi até o rei. Ela se apresentou ao rei. Aleluia, quando o rei Deus. colocou, ei, meu irmão, Deus já estava na frente de Esther. E o rei recebeu a Esther. E Esther disse: meu rei, se for do teu agrado,
Eu quero que os meus senhor vá ao banquete que eu vou preparar. Aleluia. Sabe o que eu quero dizer para você? Vá para a presença do Rei. Vai colocar suas causas na presença do Rei. Mas vá, aleluia, mesmo com fé. Vá buscar o Rei dos Reis com fé. E quando você for buscar o teu Deus, o Rei dos Reis, para colocar a tua causa, para Ele resolver, saiba que você tem que ter, aleluia, certeza de que você vai ser mais do que vitorioso. Não vá duvidando, vá crendo que Deus não vai te abandonar em meio ao perigo. Deus não vai te desamparar. E Esther foi ao rei. Rei, se parecer bem aos teus olhos, quero que tu vá para o banquete, que eu vou preparar. E Esther, me chama muita atenção a parte que Esther tem estratégia. Irmãos, para a gente vencer uma batalha, a gente tem que ter estratégia de vitória. Ou a gente cria uma estratégia de vitória, ou o inimigo nos vence. Né? Porque se a gente não reagir diante daquela situação, o inimigo vai prevalecer. O inimigo prevalece. Porque quando ela descobriu que o povo ia perecer, que o povo ia morrer, Esther se preparou. Irmãos, nós temos que levantar e batalhar. Nós temos que entrar em batalha quando nós sabemos que nós estamos perdendo a batalha. Nós temos que ter estratégia para vencer. E nós não vencemos, irmão, se não tiver fé. Nós não vencemos situações difíceis que fogem do nosso controle se a gente não tiver vida com Deus. E Esther se preparou e foi buscar a Deus. E Deus honrou a sua fé. Honrou a sua fé. Porque Esther foi, preparou. E detalhe, né? Mardoqueu, voltando aqui, Mardoqueu, seu tio, né? Ele estava ali na porta e tinha Amã, que era aquele que perseguidor, que trabalhava com o rei, que era ali seu sucessor, e Esther estava ali, sabendo de tudo na intercessão, e o seu tio começou a ser perseguido.